que faz um RP? Bom, há 22 anos que eu atuo nessa profissão, fora os 4 anos que eu fiquei na faculdade. Imagina quantas vezes eu já ouvi essa pergunta. Fora as piadinhas, às vezes que eles escrevem relações institucionais, relações internacionais. Aí, quando eu digo, não, é uma área da comunicação, junto com jornalismo, com publicidade. Aí a pessoa responde, ah, entendi. Quer dizer, acho que não entendeu nada. Então, por causa disso, e eu sei que, acho que é um problema que todas as relações públicas passam por isso, e também até as pessoas que querem, né, pensam em começar a atuar nessa área, em fazer de repente um curso, e ficam sem saber, mas o que faz? O que é um RP? Então, eu resolvi fazer esse vídeo para poder acabar com todas essas dúvidas e poder explicar realmente o que é a nossa profissão, assim, de uma forma simples, de uma forma direta, em que todos possam entender. RP, como é carinhosamente chamado, ou Relações Públicas, é uma área da comunicação. Ela intermedia a comunicação entre a empresa e todos os seus público-alvos. Ela faz esse caminho de ida e volta entre empresa e público, público e empresa. Quando eu ainda era estudante, eu vi uma definição que eu gostei muito do Relações Públicas, que ele é o soldado que fica na trincheira. Ele é a pessoa que fica ali, na linha de frente. É como se fosse um agricultor, uma pessoa que ara a terra, que prepara a terra, para quando chegar a época do plantio, essa terra está fértil, pronta para dar seus frutos. Então, imagine que o RP faz todo um trabalho que antecede as outras comunicações. Ele prepara o público-alvo para receber bem as informações que estão vindo. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Imagina que um rapaz esteja interessado numa garota. Se ele chegar para essa garota diretamente e falar assim, olha, se você namorava comigo, porque eu sou muito bom. Olha, eu sou romântico, eu tenho um papo bom, eu sou carinhoso, eu sou educado. O que vai acontecer? Essa moça, essa menina, ela vai olhar pro cara e falar assim, será? Sei não, hein? Esse cara tá muito convencido. Não sei se vale a pena, não. Então, eu acho que, não sei até onde isso é verdade. É ou não é? Ela vai ou não vai questionar? Agora, imagine o contrário. Imagine que essa garota tem uma amiga que conhece esse rapaz. E essa amiga chega para ela e fala assim, você conhece o fulano? Ele é um cara muito legal. Ele é muito romântico. Ele é muito carinhoso. Eu conheço bem ele. E eu sei que ele é super gentil. Eu vejo ele tratando bem a mãe dele. Então eu imagino que ele vai ser um excelente namorado. O que vai acontecer? Essa menina, ela vai olhar para esse rapaz com outros olhos. Por quê? Porque não é ele que está falando. É uma terceira pessoa. É a amiga que está falando. Quando esse rapaz chegar para conversar com ela, o terreno já está preparado. Vai ser muito mais fácil ele conquistá-la. Por quê? Há uma possibilidade aí da conquista dele dar frutos. Então, é isso que é o trabalho do RP. Ele vai se utilizar de uma série de ferramentas que estão disponíveis para fazer esse preparo, para receber a empresa quando ela chegar. E isso, gente, pode ser feito de diversas formas. Por exemplo, um brinde. Imagina que quando a empresa dá um brinde para uma pessoa, às vezes a pessoa nem vai comprar, imagina que seja uma caneta. Essa caneta vai ficar ali. Toda hora a pessoa vê aquela caneta e vê o nome da empresa. Mesmo que ela não compre, mesmo que ela não conheça a empresa, o dia que ela escutar falar, que ela vê uma propaganda, que ela vê alguma divulgação, ela vai falar, ah, eu conheço essa empresa. Essa empresa não é estranha para mim. Ou se não, imagina um evento. Esse evento, ele dá a oportunidade de se reunir todo o público-alvo. As pessoas, elas estão ali abertas para ouvir o que tem para se dizer. Então, há também ali uma preparação. Porque um evento, ele é todo
preparado para o convidado. Então a pessoa se sente acolhida, ela se sente que estão dando atenção a ela. Isso aqui que eu estou dando são só alguns exemplos de ferramentas que o RP pode usar. Então, esse trabalho do RP, ele é fundamental para uma empresa. E o interessante, gente, que o Relações Públicas, ele faz um caminho de mão dupla. Do mesmo jeito em que ele representa a empresa quando ele está junto do público-alvo, ele também representa o público-alvo quando ele está na empresa. Então, ele tem condições de trazer para a empresa uma série de informações que vai ajudá-la a entender e a melhorar o seu atendimento ao público-alvo. Esse trabalho é um trabalho fundamental, por quê? Porque há um cruzamento de informações, há um cruzamento dos mesmos interesses, para que a empresa não fique no achismo ou apenas testando. Eu acho que o meu público-alvo quer isso. Com esse trabalho, o RP tem condições de trazer esse feedback e a empresa tem condições de atendê-lo. E isso facilita muito, tanto o trabalho da instituição, como também facilita a vida do seu público-alvo. E nós sabemos que para que uma instituição tenha sucesso, ela precisa adquirir confiança do público-alvo. E essa confiança, ela é feita, ela não é assim da noite para o dia, né? Ela precisa ter um relacionamento mais duradouro. E à medida que o público vai confiando na empresa, vai acreditando na empresa, ela consegue uma série de benefícios. Um deles é diminuir o custo quando ela não precisa investir tanto, por exemplo, em publicidade. Isso que eu estou falando, isso foi comprovado numa pesquisa feita por alunos da Fundação Getúlio Vargas há algum tempo atrás, em que mostrou que quando há confiança, se reduz muito os custos de uma empresa. Um exemplo é em relação ao fornecedor. Quando há essa confiança entre a empresa e o fornecedor é um público-alvo da empresa, sem dúvida. A empresa depende do fornecedor e o fornecedor depende da empresa. Quando há essa relação de confiança, o fornecedor ele se torna um parceiro. E com isso, a empresa consegue, por exemplo, organizar o estoque dela, planejar o estoque dela, sem precisar ficar comprando muito. E aí o fornecedor sabe quando que a empresa vai precisar e ela só entrega naquele período. Também é possível planejar melhor os pagamentos, dividir mais se for o caso. Por quê? Porque há essa relação de confiança. Isso porque, gente, nessa mesma pesquisa foi comprovado também que as pessoas elas têm mais facilidade de confiar em quem elas percebem, as empresas que elas percebem que têm mais valores, como ética, como honestidade, como transparência. E como é que a empresa vai mostrar isso? Ela mostra por meio do trabalho do Relações Públicas. O Relações Públicas tem essa finalidade, de mostrar o que a empresa tem de bom, de mostrar todos esses valores que a empresa tem. Então, é importante esse trabalho constante, esse trabalho diário, para mostrar esse laço de confiança entre empresa e consumidor. E quando esse laço de confiança ele está muito forte, isso beneficia a empresa principalmente nas crises. Agora, durante a pandemia, nós pudemos ver isso, né? As empresas entraram em crise, pediram ajudas para os seus fornecedores, para os seus consumidores. E quantas pessoas leais que confiavam e que não queriam que essa empresa fechasse, veio ao socorro e dando mesmo preferência para aquela empresa. Bom, eu estou aqui falando desde a hora que eu comecei do setor privado, mas o setor público, ele precisa muito também desse profissional de RP. Não se engane, gente, quem acha que só o setor privado precisa. Não. O setor público, ele é muito carente desses laços de confiança. Recentemente, a Elderman, que é uma agência global de comunicação, fez uma pesquisa no mundo todo para ver essa relação de confiança.
e ela abordou tanto o setor privado como o setor público, como as ONGs. O resultado do Brasil, né, que é o que nos interessa, mostrou-se que as pessoas confiam muito nas empresas privadas, do setor privado, mas elas não confiam em nada no setor público. As ONGs, o resultado da pesquisa foi neutro. Então, isso mostra o quê? Que as instituições públicas, elas precisam muito de um profissional que possa trabalhar para que se fortaleça essa relação. Eu não sei se é por isso, mas eu imagino que aqui no Brasil há uma confusão muito grande entre políticos com os órgãos, com as instituições. Talvez seja por isso que há essa desconfiança, que não há essa relação mais próxima entre os dois, né? Entre o cidadão e os órgãos públicos. Mas isso é uma opinião minha mesmo, né? Que é uma coisa que eu observo. Porque o que acontece, gente? O político, ele passa, né? A cada 4 anos há uma troca aí. Mas as instituições não, as instituições elas são perenes. Elas que fazem todo um trabalho para o cidadão. Então, há uma necessidade de um trabalho que se fortaleça isso, para mostrar que há um trabalho sendo feito, que essas instituições, elas estão em prol do cidadão. Eu percebo que o cidadão, ele vê as instituições públicas como algo muito pesado, como algo muito lento, que não há uma celeridade em se resolver e fazer as coisas como no setor privado, por exemplo. Não conseguem perceber a diferença, né, entre uma instituição pública e uma privada. Até porque uma instituição pública, ela pode fazer só o que a lei manda, enquanto que numa privada, ela só não pode fazer o que a lei proíbe. Então, essa diferença não é visível para o cidadão. O cidadão quer que se faça e que se resolva. Então, nessa mesma pesquisa da Eldman, ela mostrou que na construção da confiança não é necessário só mostrar o que se faz, mas como se faz. Então, nem sempre não é só o resultado que interessa, mas como que se fez, como que se chegou nesse resultado. Por isso que há tanta cobrança em relação a isso. E é por isso que esse profissional de relações públicas no setor público é tão essencial, esse trabalho para trazer realmente o cidadão junto dos órgãos. Isso pode ser feito, por exemplo, com consultas públicas, porque trazendo o cidadão, trazendo ele para ele participar das decisões, para ele entender o que se está se fazendo, o que está acontecendo, ele perceber que ele faz parte, que não é uma coisa separada, ele está aqui e as instituições públicas estão aqui e é uma coisa que vem de cima. Se ele conseguir perceber que ele também está junto, que ele faz parte, essa mudança de percepção é visível. Então, esse trabalho tem que ser feito por um profissional que entenda de público, que saiba quem são esses públicos, que saiba qual a diferença entre eles, que saiba qual é a necessidade deles, o que eles precisam. Sempre vemos muita propaganda dos governos, eles dizendo, fazemos isso, fazemos aquilo, mas só isso não basta, só isso não é suficiente. Como eu disse antes, para que essa propaganda, para que ela seja bem aceita, é necessário antes o terreno estar preparado, o terreno estar fértil. Então, tem que se chamar o cidadão para dialogar? Tem que chamar o cidadão para dialogar. E hoje, gente, por incrível que pareça, isso está muito mais fácil, porque nós temos aí as redes sociais à disposição de todos. Então, ter esse contato, esse diálogo mais próximo com o cidadão é muito mais fácil. Hoje, uma pessoa ela pode na hora já escrever e manifestar a sua opinião. Então, isso facilita muito para entender o que a população quer, né? Ela fala diretamente, não há mais intermediários.
E também há outras ferramentas, como Ombudsman, que conversa diretamente com o cidadão. O cidadão pode pegar, ligar, mandar e-mail, mandar mensagem, dizendo alguma coisa que o está incomodando, alguma coisa que ele está gostando. Então, assim, facilita bastante. Então, hoje em dia, como eu citei das redes sociais, é impressionante como os governos conseguem, se utilizar bem essas ferramentas, a serem ágeis em suas comunicações. Então, gente, em resumo, a profissão de Relações Públicas, o profissional de Relações Públicas foi criado para poder humanizar a comunicação entre esses públicos, para tornar uma experiência bem melhor nessas relações. E com isso, gente, principalmente, eliminar os ruídos que são tão comuns. Porque o Relações Públicas, ele consegue falar diretamente com o público. Não tem um veículo entre a instituição e o público. É uma relação muito direta. Então, se o público-alvo não entendeu o que a empresa está dizendo, ele pode diretamente perguntar o que ele não entendeu. E a empresa, se ela tem também alguma dúvida em relação ao público-alvo, ela pode também conversar diretamente com ele, pedir um feedback direto. Essa profissão, ela é muito importante, ela é essencial nesse convívio, nessas relações. Então, gente, eu posso assegurar com toda certeza que toda empresa, seja ela pública, privada, grande, pequena, ela tem que ter um profissional de relações públicas trabalhando para ela. Se a empresa não tiver condições de ter esse profissional dentre os seus cargos, ela pode contratar, terceirizar uma empresa para que se faça esse trabalho. Por quê? Porque assim ela vai melhorar a comunicação dela com seus públicos, ela vai poder gerir crises e principalmente, gente, trabalhar a imagem dela, que isso é fundamental. Sabe, ter esse laço de confiança hoje em dia, principalmente, é crucial para a sobrevivência de qualquer empresa. Espero que tenham gostado, espero que continue conosco. Se quiserem que eu fale sobre algum outro assunto, é só me mandar. Um abraço, gente, e até a próxima!